Aleluia, glória a Deus, pessoal. E como o pastor Diego mencionou, a gente tem ministrado esse mês sobre equilíbrio. E eu estava pesquisando numa Bíblia interlinear que eu costumo usar para estudar, para entender o original da palavra da Bíblia. Eu pesquisei lá o que significa a palavra equilíbrio. Por si só, a palavra equilíbrio já tem a sua explicação. Mas aí, algo de uma explicação me chamou a atenção que estava lá. Que equilíbrio significa que apresenta comedimento emocional, cujo estado mental é estável / autocontrole. E eu fiquei me perguntando, como seremos uma geração cujo estado mental é estável, sendo que a gente vive com os índices de depressão, ansiedade, suicídio lá nas alturas? Como a gente vai ser essa geração de Romanos 12:2, que não se conforma com o padrão desse século, desse mundo, mas que transforma a tua mente, tem a metanoia para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Como a gente vai ser essa geração para ter uma mente estável e saudável, se a gente está disposto e vivendo nessa geração? Somos uma geração, irmãos, acostumada ao caos. Quando a gente quer relaxar, geralmente a gente vai colocar na nossa TV um seriado, geralmente, sobre um assassino, um serial killer, e aquilo ali inconscientemente, a gente está acostumado ao caos, porque aquilo tem relaxado a nossa mente. A gente vai dormir e nós nos reparamos com um rio de dopamina, aonde a gente fica rolando vídeos e vídeos, e aquilo ali não produz nada em nosso coração. Como a gente vai ser essa geração cujo estado mental é saudável, aonde a gente vive uma montanha russa de sentimentos? Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Eu costumo até brincar, uma vez eu até falei isso no GC, que a nossa vida é como uma montanha russa mesmo, mas a montanha russa do Hopi Hari. Alguém já teve uma oportunidade de ir alguma vez no Hopi Hari? Tem aquela montanha russa famosa, aquela montanha russa de madeira. E eu fui pesquisar, irmãos, quanto tempo que dura aquela emoção. E são 48 segundos de sobe e desce. Aí eu fiquei imaginando, eu falei, se a nossa vida é uma montanha russa, uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo, mas a grande parte da nossa vida, irmãos, a gente está lá na fila, esperando para viver aquela emoção. E como a gente vai ter equilíbrio na linearidade da nossa vida? Como a gente vai ter equilíbrio na horizontal da nossa vida? Como a gente vai aprender a ter equilíbrio quando a gente está lá em cima, quando a gente está lá embaixo e quando a gente está vivendo o ordinário da nossa vida? Como a gente vai se equilibrar em momentos da nossa vida? E pesquisando um versículo para trazer aqui para a gente ministrar essa noite, o Espírito Santo de Deus me levou a dois livros da Bíblia, ou melhor, 2 cartas do Novo Testamento, escrita por Paulo. Essa carta ela não foi direcionada a uma igreja, mas foi direcionada ao filho amado na fé de Paulo, Timóteo. E nessas cartas, Paulo oferece ensinamentos bíblicos maravilhosos para Timóteo. Na primeira carta, a gente vai começar a enxergar que Timóteo começa a crescer as suas responsabilidades. Ele começa a aumentar e tornando cada vez mais importante que ele receba bons conselhos, para que a vida espiritual dele não faleça. E cumprir a vontade de Deus é uma tarefa árdua, especialmente quando você é jovem e inexperiente, não muito diferente do que a gente. Então Timóteo, nesse contexto, ele é nós também. E Paulo vai abordar para Timóteo influências negativas que podem desanimar ele, como a desconfiança das pessoas mais velhas ou a oposição aberta que Timóteo vai sofrer na vida dele. Por isso, Paulo busca encorajar o seu jovem discípulo, fortalecendo sua autoconfiança com conselhos fundamentados no amor da Bíblia. Na primeira carta, a gente vai ter coisas muito importantes sobre a organização da igreja, como você tem que ser um líder, como você tem que se prostrar, como você tem que se lidar com a sua vida espiritual e sua vida ministerial. A gente vai ver o encorajamento para que Timóteo persevera na oração, no estudo da Bíblia e no serviço no próximo, que é a disciplina e o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual.
E depois a gente tem a segunda carta de Timóteo. A gente vê 15 anos de salto na história. A gente vê a segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. E nesse momento Paulo já está indo para o final da vida dele, mas ele gasta um tempo para escrever para o jovem discípulo dele, a encorajar e dar ânimo, especialmente diante das dificuldades e das perseguições que Timóteo começa a enfrentar. E a gente vai ver versículos famosos, como aquele que diz em 2 Timóteo 4, versículo 6, que quanto a minha vida já foi derramada. Isso é Paulo falando, como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Nesse contexto, Paulo já começa a encaminhar para o final da vida dele. Ele fala, combati o bom combate. E isso, irmãos, entenda, Paulo estava preso. E ele está encorajando o jovem discípulo dele. Mas o versículo que eu quero ministrar hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se puder projetar também, 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 6, se puder projetar na NVT, na nova versão transformadora, por favor. Glória a Deus. Segunda Timóteo capítulo 1, a partir do verso 6. Eu vou ler na NVT, amém? Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor, autocontrole. Ou em outras versões, moderação ou equilíbrio. Sabemos que somos imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, o Espírito Santo começou a fazer morada na sua vida. Mas sabemos também que Deus nos criou segundo a imagem dele, segundo a semelhança dele. Então sabemos que Deus colocou esses frutos dentro da gente. Então é muito mais fácil buscar algo que já está dentro de nós. Então Deus, ele declara que ele já te deu um espírito de poder, de amor e de autocontrole. Deus está te falando que ele já te colocou equilíbrio na sua vida. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, amém? E eu quero decorrer aqui nesses 4 pontos. E no primeiro que eu quero falar um pouco é sobre a timidez, o medo e a covardia. Irmãos, sabemos que o medo é natural, é esperável que você tenha medo. O medo, ele é algo natural e ele é preciso em certos momentos. Porém, a diferença é como nós lidamos com ele. Medos são naturais e fazem parte do nosso cotidiano. Por exemplo, a minha esposa, ela sofre um grande medo de cachorro. Se tiver um chihuahua na rua, ela atravessa a rua. É um medo, ela tem esse medo. Medos são naturais. Mas existe covardia na nossa vida espiritual, que tira nosso equilíbrio da nossa vida. Às vezes, irmãos, você está se encontrando em que Deus te use em oportunidades, para que Deus me use. Eu quero fluir nos teus dons, eu quero falar do teu amor, eu quero falar do teu evangelho, mas o medo tem te paralisado. Às vezes, você quer falar do amor de Deus para os colegas do seu trabalho, na sua faculdade, para os seus amigos, para os seus pais, e o medo tem te parado. Esse medo, irmãos, ele não é normal. É esse medo que Deus fala que ele não produziu no teu coração. Douglas Gonçalves, o pastor do Jesus Cop, ele conta uma história que uma vez ele estava num ponto de ônibus e tinha um jovem na frente dele com fone de ouvido. Ele sentiu o Espírito Santo ministrar no coração dele, falando assim: fala de mim para ele, fala de Jesus para ele. E nós, como bons paulistas, nós brigamos com esses sentimentos, porque a gente tem costume de não dar bom dia nem para a pessoa que a gente vê todo dia. A gente tem esse costume de não falar com ninguém na rua. E ele brigando, ele começou a falar assim: Deus, o cara está com fone de ouvido, eu vou atrapalhar ele. Como que eu vou atrapalhar ele? Ele está indo trabalhar, Deus, eu não vou fazer isso. Enquanto ele estava brigando com aqueles sentimentos, um jovem passou por trás dele e foi falar de Jesus para aquele rapaz. E automaticamente o Espírito Santo ministrou no coração dele, falou o seguinte: Douglas, fazer
a minha obra, participar do Evangelho, não é um convite onde você diz sim ou não. Você tem que fazer isso e saber que é um privilégio, porque se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. E toda vez que eu lembro de medo, a minha mente se transporta lá para Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4. Irmãos, a Bíblia é incrível porque nesse momento tem 2 capítulos inteiros de Moisés conversando com Deus. É 2 capítulos inteiros de Deus conversando com Moisés, face a face. A gente vai ver que no começo do capítulo, Deus aparece numa sarça ardente para Moisés, e ele fala todo o plano que ele vai fazer para Moisés, que ele vai libertar o povo, que ele vai tirar o povo do Egito. E a primeira reação que Moisés tem é falando assim: Deus, quem sou eu para que se coloque na frente de Faraó? Aí Deus fala: eu sou com você, Moisés, eu vou estar contigo. Mas ele fala: mas se eles perguntarem quem é você, qual é seu nome? Aí Deus responde: eu sou quem eu sou. Aí Deus, ele detalha tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai fazer para Moisés. Aí você está pensando assim: não, agora Moisés está cheio de coragem, agora está cheio de fé. Aí na terceira oportunidade, Moisés fala: e se não acreditarem em mim, ou se não quiserem me ouvir? Aí Deus fala para Moisés: o que você tem na tua mão? Aí Moisés fala: um cajado. Aí Moisés joga o cajado no chão e o cajado vira uma cobra. Irmãos, às vezes Deus vai usar o que você tem, irmãos, do jeito que você é, do jeito que você está, com as características que você tem, com os efeitos que você tem, com a cor de cabelo que você tem, com a cor de pele que você tem. Deus vai te usar, independente do que você tem, Deus vai te usar. E a Bíblia continua, ele fala para Moisés: coloca a tua mão sobre o manto. E ele tira a mão está cheia de lepra. Eu fico imaginando Moisés voltando para o Egito assim, ó, colocando a mão no manto, tirando, tá com lepra, coloca de novo, tá sem lepra, coloca e joga o cajado no chão, vira uma cobra, pega de novo. Imagina, irmãos, aquilo estava acontecendo na vida de Moisés. Aí você fala: não, agora vai. Aí Moisés fala: mas Senhor, eu tenho dificuldade para falar. Há pessoas que dizem que nesse momento Moisés fala que ele é gago. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não deixa isso tão claro. Mas Moisés nesse momento ele fala: Deus, eu tenho dificuldade para falar. Aí Deus ele para de afirmar e começa a perguntar: quem foi que fez a boca do homem? Por acaso quem foi que te formaste? Aí você fala assim: não, pela 5ª vez agora Moisés vai abaixar a cabeça e vai. Aí Moisés fala o seguinte no versículo 13, no capítulo 4: por favor, Senhor, suplicou Moisés, envie qualquer outra pessoa. Sim, irmãos, esse é aquele mesmo Moisés que experimentou ver o mar abrindo na frente dele. Nesse momento, a Bíblia fala que Deus se ira com Moisés, mas Deus não desiste de Moisés. Ele fala assim: está vindo seu irmão Arão, e mesmo que você começar a gaguejar na frente do faraó, ele vai falar por você. Irmãos, Deus vai te usar da forma que você é. Às vezes o medo está tirando o equilíbrio seu. O medo te tira o equilíbrio. Às vezes você está instável, você tem que apresentar algo no seu trabalho, e o medo te domina, e você perde totalmente o equilíbrio que você estava durante o seu dia. Às vezes você quer ministrar do amor de Deus para alguém, e você está bem, só que aquele medo te desequilibra totalmente. E às vezes, irmãos, o medo é causado pelo excesso de autocrítica e o excesso de culpa. Irmãos, a crítica e a culpa foi algo que me acompanhou durante muito tempo. Eu sempre me critiquei muito. Todas as coisas que eu fazia, eu me colocava e me criticava. Eu particularmente, eu gosto muito de cozinhar. E quando no começo do meu casamento com a Laura, eu cozinhava para ela, fazia alguma coisa. Aí antes dela comer, eu já começava a colocar 1 milhão de defeitos na minha comida. Estava sem sal, eu esqueci disso, esqueci daquilo. E ela falava assim: mas eu nem comi. Eu estragava a experiência antes mesmo dela experimentar, porque a autocrítica de tudo que eu fazia, para mim nada estava bom.
E a autocrítica e a culpa me levava a ter medo, porque eu falava, quem sou eu para falar de Deus para alguém, se eu sou todo torto? Aí, o Espírito Santo de Deus me ministrou Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Aí no verso seguinte, tem uma pergunta: quem acusará os escolhidos de Deus? Aí o Espírito Santo falou assim: ninguém pode te acusar, e nem mesmo você se auto-acusar. Você é livre, irmão. O Evangelho, o sangue de Jesus te salvou e te curou. Irmãos, vence o medo. Sabemos que tem medos naturais, mas tem medos que vai tirar o seu equilíbrio. E Deus também nos entregou alguns atributos. E o primeiro que eu quero falar é sobre autocontrole. No original da palavra, significa sofronismos. Repita comigo, sofronismo. Esse é o original da palavra em grego. O significado dessa palavra significa a demonstração ou chamado à estabilidade de mente, a moderação e autocontrole. Em outras palavras, o equilíbrio. E para começar a ministrar sobre autocontrole, eu quero contar um exemplo pessoal. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam a disciplina e a importância da disciplina. Em Provérbios 3, versículo 11, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desanime quando por ele for repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho que quer bem. Por que eu digo isso, irmãos? Deus, na sua caminhada, Ele vai te disciplinar várias vezes. E por estarmos numa cultura ocidental, ou melhor, numa cultura latina, que a gente tem um costume de enxergar a disciplina como rejeição. Quando alguém tenta nos disciplinar, nós achamos que a gente não serve mais para nada, somos jogados para escanteio. Mas não, irmãos, Deus disciplina quem Ele ama. E um certo dia, irmãos, eu sou um pouquinho chato, confesso. Eu gosto que tudo esteja no meu controle. Eu gosto de planejar toda a minha vida, detalhe por detalhe. E não foi diferente. Um dia eu planejei todo o meu dia, do começo ao fim. E eu planejei, eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí eu saí de manhã, eu fui para academia, eu fiz feira, conforme aquilo que eu já tinha cronometrado para minha vida, já tinha colocado certinho. Aí eu cheguei em casa, eu preparei meu café, eu falei, não, vou subir para trabalhar. Eu comecei a trabalhar, cadê a internet? Aí eu comecei a ficar estressado. Aí a internet não voltava, eu comecei a ligar para a central de atendimento, aí passa hora, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí comecei a ficar com raiva daquele robô, aí já começou a sair da minha boca palavras não tão boas para um robô de atendimento. Já comecei totalmente a me desequilibrar. Aí, irmãos, eu tive um insight assim, eu falei assim, eu vou pegar a internet com um síndico aqui, com o meu vizinho, e ver se ele me passa para que eu consiga trabalhar. Aí ele me passou a internet dele, conectei no computador, consegui trabalhar. Irmãos, esse dia teve Champions League, eu coloquei a internet do vizinho na minha TV, e assisti o jogo da Champions ainda. E trabalhei, todas as coisas do meu dia tinham dado certo. Só que lá atrás eu tinha perdido o equilíbrio por conta de um deslize que saiu do meu controle. E eu realmente não tinha controle, era só uma falta de internet. E eu fiquei totalmente desequilibrado. Aí, irmãos, chegou no final do dia, eu fui orar. Eu dobrei meu joelho no chão, só que a oração não saía. Porque eu já estava totalmente desequilibrado, porque meu dia inteiro eu já tinha condenado por conta de uma falta de internet. E eu comecei após a palavra não sair, eu tentava orar, não ia. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração. Ele só perguntou o seguinte: o que deu errado no seu dia? Aí não deu nem tempo de eu pensar. O Espírito Santo, ontem, só para te dar um contexto, nessa semana, era a semana onde tinha acontecido as tragédias no Rio Grande do Sul. Então, só para te dar um contexto, aí o Espírito Santo ministrou: ontem, você estava orando pelas pessoas que perderam tudo,
te pedindo para você enviar, para que eu te enviasse, para que você fosse lá, para que você ajudasse de alguma forma. Você orou falando para que te levasse para os 4 cantos desse mundo como missionário, que você quer que eu te use. Aí o Espírito Santo falou assim: como que você vai fazer alguma coisa para alguém que não tem nada, quando você tem tudo, não sabe agradecer? E o Espírito Santo falou assim: como é que você vai para os 4 cantos desse mundo, se quando você não tem internet, você não tem controle emocional? Irmãos, aquilo era só choro. Poderia entender aquilo como rejeição, mas era uma disciplina do Senhor. E estou aprendendo. E todo dia eu quero estar mais parecido com Jesus Cristo. E na Bíblia a gente também tem grandes exemplos. A gente vê José. José aprendeu sim a ter equilíbrio. Quando a esposa de Potifar se aparece para ele, ele tem equilíbrio do seu próprio corpo, dos próprios desejos dele carnais, ele tem equilíbrio. Mas a gente vê que não foi assim também no começo dele. Deus aparece a ele com uma visão, com um sonho. E ele, sem nenhuma maturidade, ele se aparece no meio dos irmãos dele e fala assim: Rubens, Judá, chega aí, vocês irão se prostrar diante de mim. Em outras palavras, eu estou parafraseando aqui, amém, irmãos? Aquele chamado, ele não teve equilíbrio para guardar aquilo e entender para Deus qual que era o momento de falar. E a gente sabe o final da história, a gente sabe que ele foi vendido e sabe o que aconteceu. A Bíblia fala que depois que ele contou o sonho dele, os irmãos odiaram ainda mais. A gente vê Davi, que também teve seus deslizes, também não conseguiu controlar o corpo dele, as sensações, quando ele vê Betseba nua, se banhando. Mas a gente vê um Davi quando é ungido. A Bíblia fala que ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e ele vem para ser ungido. E eu fico imaginando que Davi, ele recebe e fala assim: a partir de hoje você é um ungido do Senhor, você será o rei de Israel. E eu fico imaginando Davi, nossa, podendo olhar na cara dos irmãos dele e falar assim: vocês vão todos se prostrar diante de mim. Só que a Bíblia não nos conta isso. Eu fico imaginando o Davi que volta a trabalhar e esperar o tempo do Senhor. E Davi espera por muito tempo, até que chega a vez dele. Mas ele tinha uma palavra, e ele andava em equilíbrio emocional. A gente vai ver que Jesus nos ensina em Lucas capítulo 14, do verso 28 ao 30, a gente vai ver que Jesus nos ensina o preço do discipulado. Mas a gente vai ver que Jesus, ele começa a falar assim: se você quer ir na guerra, calcule o custo. Se você quer construir uma torre, calcule o custo antes, para que se ela cair, ninguém venha zombar de você. Irmãos, tenha moderação, tenha controle, tenha equilíbrio, não haja na impulsionalidade. Jesus te ensina que a gente precisa calcular o custo das coisas que nós fazemos na nossa vida. Embora, irmãos, realmente a fé nos faz fazer coisas impressionantes, mas alguns momentos, irmãos, como eu falei, a gente vai estar na horizontal da nossa vida, e como a gente vai se portar, e como a gente vai se portar no algo comum da nossa vida. Seguindo, a gente também vê que Deus fala que nos entregou o amor. O original da palavra nesse texto é o amor ágape. É aquele amor que a gente só conheceu, irmãos, na cruz do Calvário. É aquele amor fraterno, um amor sacrificial, o amor incondicional, como o de Cristo na cruz. Irmãos, eu quero que vocês saibam que esse amor, ele não é apenas um sentimento, mas é uma escolha consciente e ativa de colocar o próximo em primeiro lugar, motivados pelo desejo de servir a Cristo. Sabemos que esse amor, irmãos, é uma escolha. Ele não é apenas, eu vou amar essa pessoa. Não, você tem que olhar para o seu irmão com o amor de Cristo. É uma escolha, você tem que escolher isso todos os dias. E como eu contei também na última ministração, que eu tive um período onde eu me afastei do caminho do Senhor. E toda vez eu tento fazer reflexões sobre isso. Eu tento voltar naquele tempo e falar assim: Deus, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para perder tudo isso? O que eu fiz para sair dessa presença? Irmãos, como é que eu saí disso aqui que a gente sente hoje? Aí eu comecei a perguntar para Deus, como é que foi? Aí eu comecei a entender que me faltava a compreensão do amor divino. E faltava a compreensão de amar como Jesus me ama.
Porque eu colocava tanta expectativa nas pessoas, eu colocava tanto os olhos nos outros, nos homens, nas pessoas, e quando alguém me frustrava, automaticamente eu me frustrava com Deus, porque meus olhos não estavam em Cristo, meus olhos estavam no outro, no que o outro pensa, no que o outro acha, e qualquer coisa que ele fizesse me desestabilizava, e eu perdia totalmente o equilíbrio da minha vida. As expectativas que você coloca, irmão, em relação às pessoas, levam à decepção e consequentemente ao afastamento de Deus. Esse amor ágape, ele te ensina a colocar o outro na sua frente. Sabemos que vai ter situações, irmãos, que são difíceis. Sabemos que às vezes, irmãos, a gente vai estar no nosso trabalho e aquele chefe vai estar pegando no nosso pé. Aquele seu colega de trabalho vai te encher o saco, aquela sua faculdade, aquele professor que te dá nota azul para todo mundo, para você é vermelho. A gente sabe que vai ter isso nas nossas vidas, mas a gente vai ter que olhar para o exemplo de Jesus, que ele vai dizer em Mateus 5,44, ore e ame seus inimigos. Porque, irmãos, é muito melhor que seu chefe estiver dando trabalho, porque você dobre seu joelho no chão e fala para Deus, Deus, se apresenta para Ele, porque é só o Senhor que pode mudar o coração dele. Porque às vezes a raiva nos domina e a gente perde esse amor, a gente começa a desejar que a pessoa do lado comece a ser amaldiçoada, e não que ela receba aquele mesmo amor que você já recebeu um dia. O Luciano Barreto, ele conta uma história, né? Ele sempre foi pastor de jovens, né? Sempre liderou jovens. Ele conta uma história que um dia ele estava num acampamento de jovens, e um jovem dava muito trabalho, irmão, muito trabalho mesmo. E ele já não tinha mais paciência, e nesse dia o jovem arranjou uma briga, arranjou uma confusão e brigou. E ele já não estava mais, ele falou, vou expulsar esse cara daqui. Aí ele falou para a esposa dele resolver esse problema. Aí a esposa dele foi falar com o jovem, e quando ela chegou na frente dele, ela começou a rir. Aí o Lucinho daquele jeito falou, você está doida? O que está acontecendo? Aí ela fala, Deus me mostrou como que Ele vê esse jovem. Ele me mostrou o futuro dele. Ele me mostrou como Ele ama ele. Irmãos, nós precisamos colocar o olhar de Cristo. Pega as lentes de Jesus e começa a olhar para as pessoas com a lente de Cristo. Você vai parar de ter esse desequilíbrio no seu trabalho, quando você começar a ficar muito estressado, quando aquilo começar a te doer, quando aqueles problemas, como aquele trem, quando aquele ônibus, aí você vai falar assim, Deus morreu por todo mundo, e eu vou olhar com o amor de Cristo também para essas pessoas. E o amor nos ajuda a alcançar o equilíbrio, e o perdão, irmãos, é o sinônimo do amor também. Ele anda lado a lado. Irmãos, você estava aqui, comigo aqui adorando, prostrando. Eu tenho certeza que para alguns o Espírito Santo começou a ministrar no coração. Aí o Espírito Santo, você está nessa presença gostosa, o Espírito Santo começa a falar assim, perdoa seu pai. Aí você fala assim, não pai, o meu pai não, ele me bateu, ele bateu na minha mãe, ele era um alcoólatra, ele fugiu de casa, ele abusou. Aí vai passando o tempo, você está na presença do Senhor, e o Espírito Santo ele começa falando assim, perdoa seu pai. Aí você começa a lutar com esse sentimento e fala assim, tá bom, eu perdoo, mas só se ele vir arrastando na minha frente eu perdoo ele. Aí você vai gastando mais um tempo na presença do Senhor, aí o Espírito Santo te fala assim, perdoa teu pai. Aí você se rasga na presença dele. Aí aquele amor de Deus, ele te impulsiona, ele te constrange, e você começa a viver e aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque sua mente começa a se transformar. Há pesquisa, irmãos, que mostra que muitos abusadores, antes de abusarem, eles já foram abusados. Isso se chama ciclo do abuso. Às vezes, irmão, você está machucando alguém porque você já foi machucado um dia. E se você não libera perdão, você não consegue viver esse amor profundamente. O amor e o perdão são fundamentais para quebrar ciclos destrutivos e alcançar o equilíbrio emocional. E, irmãos, como eu falei para vocês, eu tive que aprender isso aí na prática. Eu tive que aprender o que era esse amor, porque meu olhar era para as pessoas, era para o ser humano e nunca para Deus. Eu não colocava as lentes de Cristo dentro dos meus olhos. Até que o Espírito Santo, ainda ministrando no meu coração sobre isso, ele me colocou e me deu a entender a definição do amor. Só que aí, o Espírito Santo, antes disso, ele falou assim, você
é meu filho. Nós somos filhos de Deus, amém? E a gente vai ver em 1 João, capítulo 4, do verso 7 a 8 e no verso 16, que diz o seguinte: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 16: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Resumindo, você é filho de Deus e Deus é amor, ou seja, o amor de Deus está dentro do teu coração. E Paulo, dentro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele tenta explicar o que é esse amor. Ele começa a falar vários atributos do amor de Deus, ele tenta colocar várias coisas. Irmãos, eu quero que você entenda, você é filho desse amor, e essas características, vou fazer algo diferente, a gente não vai ler esse versículo, a gente vai declarar que a gente tem essas características de 1 Coríntios 13, e você vai falar o seguinte comigo: eu sou paciente. Repita comigo: eu sou bondoso, eu não sou ciumento, eu não sou presunçoso, eu não sou orgulhoso, eu não sou grosseiro, eu não exijo que as coisas sejam do meu jeito, eu não sou irritável, eu não sou rancoroso, eu não se alegro com a injustiça, eu se alegro com a verdade, eu não desisto, eu não perco a fé, eu me mantenho firme. Irmãos, essas são as características desse amor, e Deus colocou esse amor dentro de você. Irmãos, eu às vezes exijo que todas as coisas sejam do meu jeito, às vezes eu sou irritável, às vezes eu sou rancoroso, mas todas as vezes que eu estou diante de uma situação onde eu vejo que esses sentimentos maus e vão fluir dentro de mim, eu começo a lembrar: mas o amor de Deus, Ele é bondoso, Ele não exige que todas as coisas sejam da forma que Ele quer, Ele é paciente, Ele não é irritável, e você vai começar a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembre-se dos atributos do amor. Ele nos desafia a sermos melhores e a vivermos em equilíbrio, sustentados pelo amor que nos constrange e nos guia. Porque a gente vai ver, irmãos, que 2 Coríntios 5, verso 14, que o amor de Deus nos constrange. Às vezes você estava aí, irmãos, você estava chorando e você não sabia o que era. Era o amor de Deus te constrangendo. A Bíblia fala em algumas versões que Ele te impulsiona, Ele te leva, irmãos, a viver algo maiores e algo melhores. E por fim, a gente tem um poder. E a gente vai ver que a palavra poder, no original dela, ela significa dunamis. Repita comigo: dunamis. Você provavelmente já ouviu falar dessa palavra. Essa palavra significa um poder inerente, uma força, habilidade, o poder para realizar milagres, algo que uma pessoa ou uma coisa pode manifestar e desenvolver. A Bíblia fala que esse dunamis está dentro de você, que esse poder ele flui dentro do seu coração. Sabemos que por conta de Efésios 4:30, que o Espírito Santo está como nós, como um selo. E quando Deus ele olha para você, Ele olha esse selo do Espírito Santo, amém? E nós, irmãos, às vezes temos a minimizar o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Às vezes a gente sabe que Deus ele é um ser triuno, onde Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando a gente chega no Espírito Santo, a gente começa a minimizar. Mas, irmãos, eu quero que você entenda que no Evangelho de João, capítulo 16, o Espírito, Deus, Jesus, Ele vai falar o seguinte: é necessário que eu vá para que Ele venha. Jesus ele está falando, é necessário que eu passe por todo esse processo para que o Espírito Santo venha, o Consolador, Ele venha da terra, para que Ele te convença a ser obediente, Ele te convença do justiça, do juízo e capacitar a compreensão da palavra. A Bíblia fala que Jesus, Ele fala, eu vou ter que ir, e o Consolador Ele vai ter que vir na terra. E eu quero que você saiba, irmãos, como eu ministrei, o Espírito Santo está no seu coração, Ele está junto de você. Eu quero que você saiba que você precisa tentar entender e viver nesse poder inerente que flui dentro.
do teu coração, que o Espírito Santo está em você. A gente vê o exemplo de Isaías capítulo 6, Isaías fala que tem uma visão, ele vê Deus sentado no teu alto trono, e ele vê serafins cantando santo, 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 a tua glória cobre toda a terra, e Isaías fala, meu Deus, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e vivo em ambiente de pessoas com lábios impuros. A Bíblia fala que o anjo pega uma brasa do altar e coloca sobre a boca de Isaías e o purifica. Às vezes, irmãos, você está com dificuldade. Às vezes você não está conseguindo fluir no amor, você não está conseguindo fluir no poder, você não está conseguindo ter equilíbrio, mas o Espírito Santo está pegando brasa do altar hoje, curando a sua vida. A gente precisa ser sensível a essa voz que está bradando dentro de você e ser obediente a mudar de acordo com aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. A gente vai ver lá em Ageu, capítulo 1, a partir do verso 4, o seguinte: porque vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês: plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebam, mas ainda têm sede, vestem, mas não se aquecem, seu salário desaparece como se vocês colocassem em bolso furados. Só para te dar um contexto, o povo de Israel, ele volta do exílio da Babilônia, eles começam a reconstruir Israel, e eles não começam a reconstruir o templo de Deus. E Deus, ele fala, peraí, vocês vão habitar em casas luxuosas, e em minha casa, como é que vai ficar? E isso, irmãos, não é muito diferente quando a gente traz para o nosso contexto hoje em dia da nova aliança. Sabemos que Deus não habita mais em templos, mas a gente vai ver em 1 Coríntios 6,19. Não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem-se a Deus com o seu corpo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 13, no finalzinho daquilo que a gente leu no começo, vai dizer o seguinte: apegue-se com fé, em amor, em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. E a pergunta é: como estamos guardando o nosso templo? O templo de Deus, como temos guardado o nosso coração? A gente vai ver que o profeta Ageu, ele vai falar que bebem, mas não se saciam. A gente sabe que essa água é o Espírito Santo, porque a Bíblia fala que do rios dele fluirão rios de água viva. Do interior dele fluirão rios de água viva. E a gente vai ver que eles plantam, mas não colhem. Eles tentam comer, mas eles não se saciam. E a gente vai ver como o pastor Diego ministrou a parábola do semeador. A gente vê corações ali que não tem profundidade, corações ali que não conseguem receber a palavra de Deus e fluir, porque não tem profundidade, está muito preocupado com as coisas do mundo, está muito preocupado com o amanhã. Porque, irmãos, eu quero que vocês saibam, a gente não é uma geração que perece mais pela falta, a gente está se tornando uma geração que perece pelo excesso. Temos muitas informações, a gente é bombardeado por muitas informações todos os dias, é muita dopamina, é muita informação, mas nada entra no nosso coração, não temos profundidade. Então a gente vem aqui, a gente recebe falando que Deus, ele falando que do interior dele há rios de água viva. A gente vai ver falando que Deus, ele declara que ele é amor, e o amor dele vive em você, e você sai daqui e o seu coração está tão vazio, ele está às vezes tão cheio de tanta coisa que isso não entra, e você não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que aí o profeta Ageu, ele dá a solução. O Senhor, ministrando através da vida do profeta Ageu, nos versos seguintes ele vai falar: agora subam as colinas, tragam madeira e reconstruam a minha casa. Então eu me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo: como é que vai construir templo só com madeira? Por que você pede só para trazer madeira? Aí o Espírito Santo me levou ao texto de Levítico, capítulo 6, verso 12. O fogo, pois sobre o altar arderá continuamente, não se apagará. O sacerdote, nós, a cada manhã,
porá lenha nele, e sobre ele arrumará o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. O fogo, Deus ele fala, tragam madeira, porque é o fogo. Só que a gente olha para a nova aliança, aí o Cristo, ele é aquele cordeiro perfeito, que tirou e lavou o pecado do mundo. E a gente tem liberdade de entrar no Santo dos Santos. E Deus está te convidando hoje para trazer lenha, para queimar na presença de Deus. O que é que você hoje precisa se santificar, irmãos? O que hoje, irmãos, o Espírito Santo tem ministrado no teu coração? Às vezes você está aí, irmãos, e pode levantar a mão junto comigo. Quem aqui está, às vezes, sofrendo, tem problemas com medo, com timidez? Pode levantar, irmãos. Amor, irmãos, ninguém aqui é um anjo. Quem às vezes sofre com medo? Quem aqui às vezes está faltando amor e olhar com os amores de Deus? Quem aqui nessa noite não consegue olhar e colocar os olhos de Cristo? Quem aqui nessa noite Deus falou assim: ei, eu te chamei para ter equilíbrio, autocontrole? Quem aqui nessa noite falando assim: ei, Deus está te falando assim, receba algo novo, o poder inerente do Espírito Santo. Receba o dunamis essa noite. O Espírito Santo está ministrando, irmãos. Eu quero te convidar a colocar de pé. Eu quero que nesse momento, irmão, você feche seus olhos. Não se preocupa com o irmão que está na direita, com o irmão que está na sua esquerda. Se desconecta, talvez até do ambiente. E deixa o Espírito Santo fluir no seu coração. Comece a escutar o que ele está falando. Às vezes ele está falando para você: ei, você não tem amado as pessoas como você deveria amar. Às vezes você é grosso, você é irritável. Às vezes você não tem tratado bem o seu esposo, a tua esposa. Às vezes o seu medo, às vezes o Espírito Santo está falando assim: ei, eu estou te tirando medo hoje. O que o Espírito Santo está te colocando no teu coração hoje, às vezes ele está falando assim: ei, você foi chamado para ter equilíbrio. Você foi chamado para fluir no amor de Deus. Você foi chamado para ter e andar sobre as águas. Tem equilíbrio nessa noite. O que o Espírito Santo está te mostrando no teu coração essa noite, obedeça. Às vezes é perdão, às vezes você está preso nessa amargura do passado, irmãos, e você não sai, e isso está fazendo que você paralise, que você não avance na tua vida. O que o Espírito Santo tem te falado? Servimos um Deus que é vivo, um Deus que fala, e Ele está no teu coração ministrando. O que é que o Espírito Santo está falando no teu coração essa noite? O que é que você precisa falar para Deus hoje, para que Ele pegue essa lenha do altar e coloque sobre teus lábios e te purifique? O que é nessa noite que você precisa, irmãos? Que Deus está te constrangendo, falando para você mudar? O que é que no começo, quando a gente estava ministrando, irmãos, e Deus tem falado no teu coração, irmãos? Obedeça a voz do Espírito Santo. Pai, eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor está aqui, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus vivo, Deus, um Deus que faz, Pai. Sabemos, Pai, que o Senhor não nos deu um espírito de temor, um espírito de covardia, mas um espírito, Pai, que nos produz amor, nos produz poder e produz autocontrole. Espírito Santo, tenha liberdade de fluir nesse ambiente, Pai. Que não seja, Pai, apenas uma palavra jogada ao vento, mas vivifica a Tua palavra hoje no coração do meu irmão, Pai. Fala, Pai, a gente sabe que tem promessas sobre esse lugar e sabemos que iremos viver cada vez algo maior, Senhor. E eu te peço que o Senhor toque na vida de cada um hoje, Pai, para que eles venham viver e aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor produz, Pai, em nome de Jesus, Senhor.